presentes os auditores Jaime Tadeu Lechinski e Ivens Linhares, bem como a procuradora junto a esta corte, doutora Célia Moro Cansu, declaro aberta a sessão ordinária da 33ª sessão ordinária da primeira Câmara desse Tribunal, no horário regimental. Ausentes os conselheiros Durval Amaral em razão de férias e Fernando Augusto Melo Guimarães justificadamente, conforme o ofício encaminhado à secretaria desta Câmara, ficando convocados os auditores Jaime Tadeu Lechinski e Ivens Linhares para compor o quórum deliberativo. Ausente o auditor Cláudio Canha, por férias. Submeto à apreciação ata número 32 da sessão ordinária de 3 de setembro próximo passado. Está aprovada. E já ato contínuo, comunico que estou devolvendo ao conselheiro Durval Amaral o processo que trata de admissão de pessoal, protocolo 2389-28/10. Também devolvo ao auditor Cláudio Canha processo de pensão, protocolo 5082-87/11. E protocolos que tratam de inativação, sob números 86-255/13, 95-378/13, 16-3620/13, 16-9866/13, 29-2838/13, 29-4687/13, 29-9000/13, 30-1489/13 e 30-1560/13. E também, evidentemente, concedo aos demais membros desse colegiado a oportunidade para as comunicações do regimento para inclusão de processos na pauta. Senhor presidente. Doutor Ivens Linhares. Apenas para comunicar que eu emiti o sobrestamento despacho de sobrestamento em 16 processos, sendo 7 deles referentes à revisão do Acórdão 63808, 5 são admissões estaduais que ainda estavam pendentes de admissões anteriores dos mesmos respectivos concursos, uma aposentadoria sobrestada até a decisão da admissão do servidor, e ainda 3 processos de atos de inativação em que se discute progressões por conta dos decretos 7774, 6320 e 6321, que são objeto de incidente de inconstitucionalidade e tomada de conta extraordinária. Muito obrigado, senhor presidente. Deferidos os sobrestamentos. Senhor presidente. Auditor Jaime Lechinski. Senhor presidente, para comunicar que deferiu o sobrestamento de 11 atos de inativação, de processo de ato de inativação, e de admissão de pessoal, cuja relação já se encontra em poder da Secretaria desta Câmara. E também para solicitar a inclusão em pauta do protocolado 57-653413, que trata-se de pedido de certidão liberatória. Estão deferidos, inclusive a certidão liberatória. Ainda fazendo uso desse período, gostaria de também comunicar deferimento de sobrestamento em 2 protocolos, 28-1843/11 e 26-7972/11. São ambos prestações de contas de transferência voluntária. Dando seguimento à sessão, passo ao julgamento dos processos sob a minha responsabilidade. Primeiro, 227439/13, um alerta
Diretoria de Contas Municipais, através de instrução, que trata de relatório de gestão fiscal do Poder Executivo de Novo Itacolomi, relativo ao período de apuração encerrado em dezembro de 2012, constatou que a despesa total com pessoal do Executivo atingiu percentual superior a 95% do limite previsto no artigo 20, inciso 3º, a linha B, da Lei de Responsabilidade Fiscal, ensejando a emissão de alerta por parte desse tribunal nos termos do artigo 286, parágrafo 2º do regimento. Com o contraditório, o prefeito, chefe do Executivo Municipal, argumentou que a administração tomou medida que auxiliou a visualizar o excesso em valores, o que permitiu atender ao disposto no artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que a atual administração, tendo conhecimento dos limites e das medidas a serem adotadas, desencadeou uma redução nas despesas com pessoal significativa neste primeiro quadrimestre de 2013, com uma diminuição de R$ 95.206. Por sua vez, considerando que o interessado não contestou o índice aferido por esta Corte, limitando-se a argumentar que tomou as medidas para reduzir despesas, a DCM, em instrução de número 3024, considerou correta a verificação levantada, pelo que ratificou sua opinião inicial de expedição do alerta ao Poder Executivo de Novo Itacolomi, face à extrapolação do limite de 95% de despesas com pessoal verificadas ao final de 2012. O Ministério Público corroborou a necessidade de emissão de alerta que foi constatada pela unidade técnica. A instrução da DCM relativa à gestão fiscal do segundo semestre de 2012 do município, em que figura responsável o prefeito, o senhor Moacir Andreola, apontou na data base de 30/12 de 2012 um dispêndio com pessoal correspondente a 53,98% da receita corrente líquida, evidenciando, portanto, a extrapolação limite do artigo 20, inciso 3º, a linha B, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim, diante de tal constatação, impõe-se a expedição do alerta ao Poder Executivo do município, nos termos do artigo 59, parágrafo 1º da lei, estando sujeito às restrições previstas no artigo 22, parágrafo único. Assim, diante dos elementos contidos nos autos, com fundamento nos mencionados dispositivos legais e acolhendo a proposta apresentada pela DCM e do Ministério Público, voto pela emissão do alerta ao Poder Executivo de Novo Itacolomi por ter excedido a 95% do limite de despesas com pessoal na data de 30/12 de 2012, ficando ciente de que lhes são vedados, nos termos do parágrafo único do artigo 22, a concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no artigo 37, inciso 10. Também vedada a criação de cargo, emprego ou função, bem assim a alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa, mais o provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança. E, por fim, a contratação de hora extra, salvo no caso do disposto do inciso 2º do artigo 6º, do parágrafo 6º do artigo 57 da Constituição, e as situações previstas na LDO. É o voto. Está aprovado. O seguinte é o processo 239111/11. É uma prestação de contas de transferência voluntária repassada pela Fundação Araucária à Universidade Federal do Paraná, referentes ao exercício de 2010 e 11. Formalizada por meio do termo de convênio número 219, no valor de R$ 490.671,55, com o objeto de
transferir recursos para implementar projetos que são incluídos, são vários projetos, mais de uma dezena deles, numa chamada de projetos número 13/2009. Nos termos sugeridos pela DAT, através de despacho, foi determinado o sobrestamento do processo até a data da implantação de novo sistema de prestação e acompanhamento de contas e, posteriormente, por meio do despacho 107, foi determinado novo sobrestamento em vista da prorrogação da vigência do convênio até 30 de abril de 2012. Em exame preliminar, a DAT constatou a ausência de vários documentos, entre os quais termo de cumprimento de objetivos, termo de instalação e funcionamento de equipamentos, documentação de licitação e a planilha DAT 10. Devidamente intimada para o contraditório, a Universidade juntou documentos. Analisando a documentação apresentada, a DAT constatou divergência entre os valores do saldo a ser inscrito no CIT de R$ 382 mil, pouco mais que isso, e o valor efetivamente informado de R$ 346 mil, restando uma diferença superior a R$ 36 mil. Novamente intimada, a Universidade informou que ocorreu um erro de digitação durante o lançamento dos valores, esclarecendo que os valores remanescentes de 2011 correspondem a R$ 382.330,96, conforme foi declarado na prestação de contas, já tendo sido providenciada a correção dos valores erroneamente lançados. Em análise conclusiva, com base nos documentos apresentados, a DAT considerou sanadas as irregularidades ou inconsistências apresentadas na instrução. O Ministério Público acompanhou a DAT. E que pese a entidade tenha regularizado todas as pendências, ainda na fase de instrução processual, o entendimento consolidado na súmula 8 desta Corte é no sentido que as contas, em sendo assim, devem ser julgadas com ressalva. Do exposto, com fundamento no artigo 16(2) da Lei Complementar, na súmula 8, em relação à prestação de contas em apreço, que engloba anos 2010 e 2011, de responsabilidade de Isaac Akel Sobrinho, que vem a ser o reitor da universidade, voto pela regularidade das contas com ressalva, considerando que a prestação de contas não foi inicialmente encaminhada com todos os documentos exigidos pela Resolução 03/2006, tendo ocorrido a regularização durante a fase instrutiva. É um relatório e voto que considero aprovado. Protocolo 25.0530/11 é uma prestação de contas de transferência voluntária celebrada entre a Secretaria de Estado da Saúde e a Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV/AIDS, mais Núcleo Curitiba e Região Metropolitana, para o exercício 2010, no valor de R$ 44 mil, tendo como objeto ações de prevenção e convívio com o HIV. Por ocasião da instrução da DAT, manifestou pela regularidade ante a constatação de que não havia termo de transferência voluntária, ausência de plano de trabalho, plano de aplicação financeira, ausência de parecer, não recolhimento de saldo e ausência de termo de cumprimento de objetivos, ao que se oportunizou o contraditório e se apresentou documentos e argumentos. Na sequência, a diretoria DAT emitiu instrução sustentando a impossibilidade de emissão de juízo conclusivo, porque ainda ausentes o termo de convênio, ata de designação de membros da unidade gestora e declaração de guarda e conservação de documentos. Em nova manifestação, o prazo transcorreu sem resposta. E então, em pronunciamento conclusivo, a DAT reiterou o seu juízo de irregularidade das contas, recomendando a aplicação de multa ao senhor Adão Ribeiro, presidente da entidade, em razão do não encaminhamento de documentos a esta Corte. O MP
acompanha a DAT. Conforme posicionamento da unidade técnica e do MP, a ausência de documentos mencionados, especialmente no termo de convênio, bem justifica a regularidade das contas e a imposição de medidas, das medidas que foram apontadas. Isso porque a ausência de tais documentos constitui óbice ao controle externo exercido por este tribunal, e em ofensa clara ao artigo 33 da Resolução 03/2006, bem como ao artigo 1º e parágrafo 3º da Lei Estadual 16.244, que regulamenta os convênios. Assim, de acordo e convergindo com o opinativo da DAT e do Ministério Público, com base no artigo 16.3b da Lei 113, voto pela regularidade das contas de transferência voluntária celebrada pela SESA, Secretaria da Saúde e a Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV/AIDS, exercício 2010, de responsabilidade do senhor Adão Ribeiro, em face da ausência, primeiro, do termo de convênio, segundo, do ato de designação de membros da unidade gestora e do respectivo parecer assinado. E terceiro, declaração de guarda e conservação de documentos, aplicando multa ao responsável com base no artigo 87.1b da Lei Complementar, em razão do não encaminhamento dos documentos exigíveis. É o relatório e voto. Está aprovado. Protocolo 264639 é uma prestação de contas de transferência voluntária recebida pelo município de Rolândia. Esses recursos foram recebidos do Paraná Cidade, Serviço Social Autônomo, referentes para os exercícios de 2010 e 11, no valor de R$ 398.107,53, e teve seu valor elevado para R$ 429.987, mediante aditivo, e com objeto de construção de centro de saúde básico de atendimento integral à mulher e à criança. A DAT, em análise preliminar, anotou restrições à regularidade das contas, entre as quais triangulação na execução do convênio. O convênio consiste em uma triangulação composta de Secretaria de Estado da Saúde, órgão repassador, o Paraná Cidade e o município de Rolândia, entre tomadores de recursos, que ocasionou prejuízo horário na medida em que houve incidência de imposto de renda sobre a aplicação financeira realizada pelo Paraná Cidade. Tal situação não ocorreria se o repasse fosse feito diretamente ao município, em razão da imunidade tributária. Indícios de utilização eleitoreira. O termo de adesão foi firmado em 22 de junho de 2010 e publicado em 26 de julho de 2010, em contrariedade ao que dispõe o artigo 73, inciso 6, a linha A, da Lei das Eleições, a 9504/97, que veda a realização de novos convênios nos 3 meses antecedentes ao pleito. Também a ocorrência de procedimento licitatório inadequado. O ente municipal aderiu ao processo de registro de preços realizado pelo Estado do Paraná, procedimento conhecido como carona, que tem sido refutado e não reconhecido como válido, legal, lícito por essa Corte. 4. A ausência dos seguintes documentos: termo de cumprimento de objetivos, guias de recolhimento dos responsáveis técnicos junto aos órgãos de controle do exercício profissional, tais como o CREA, e comprovante de matrícula da obra junto ao INSS, bem assim a CND da obra. Oportunizado o contraditório, os interessados apresentaram defesa com documentos. Com as justificativas e documentos apresentados, a DAT afastou as irregularidades apontadas na instrução inicial, opinando pela regularidade das contas, nos termos que expõe no na sua instrução. Primeiro,
em relação à triangulação na execução do convênio, considerando que o mecanismo utilizado para operacionalizar os repasses não foi opção do município conveniente, e tendo em vista a impossibilidade no presente processo de quantificação dos valores expendidos a título de retenção de imposto de renda sobre os rendimentos auferidos, entendemos que o prejuízo causado pela triangulação identificada na transferência deva ser apurado quando do exame do processo 244.620/11, referente ao convênio 05/2010, por meio do qual foi formalizado o repasse realizado pela Secretaria de Saúde ao Paranacidade. Segundo, os indícios que apontam para a violação ao que prescreve no artigo 73, inciso 6 da Lei das Eleições, os argumentos aduzidos pelos interessados consistem basicamente na alegação de que a obra objeto de transferência teve seu início físico antes do período de vedação eleitoral. Tal declaração pode ser comprovada por meio do exame de documento emitido pelo CREA, denominada ART, Anotação de Responsabilidade Técnica, haja vista que nele é expressamente informado que a data de início físico da construção do Centro de Saúde foi 25 de junho de 2010. Dessa forma, ressalvados os fatos que vieram depois, os supervenientes, que possam vir a modificar nosso posicionamento, esta unidade entende que não houve ou não se configurou a infração do artigo 73, inciso 6 da Lei das Eleições, em face da exceção prevista. Mais, o terceiro ponto, procedimento licitatório inadequado ou o carona. Entendemos que não assiste razão aos interessados, este é o texto da DAT, quando argumentam no sentido da legitimidade do procedimento. Não obstante, o acórdão 986/11, que deu base ao presente apontamento, foi publicado apenas em junho de 2011, ou seja, após a celebração da transferência e da utilização do sistema do carona pelos municípios que aderiram ao convênio número 05/2010. Assim, considerando o princípio da segurança jurídica, a unidade técnica entende que se resta prejudicada a impropriedade apontada com base em posicionamento materializado em acórdão posterior ao ato que lhe deu causa. Desta forma, a DAT foi pela regularidade. As ausências de outros documentos apontados no curso da instrução do feito foram devidamente supridas. O termo de recebimento definitivo da obra, as guias de recolhimento de responsabilidade técnica dos profissionais envolvidos também foram juntadas, foram trazidos aos autos, comprovando a matrícula da obra junto ao INSS, a CND junto ao mesmo instituto, e então, por isso, a DAT foi pela regularidade e também foi acompanhada pelo MP, Diretoria de Análise de Transferência, então constatou que a prestação de contas foi apresentada tempestivamente e que se encontra corretamente formalizada nos moldes da Resolução 03/2006. Acrescentou também que o saldo da transferência ao final do exercício 2011, no valor de R$ 137.921,92, foi objeto de comprovação no CIT. Da análise dos autos, observa que as restrições inicialmente apontadas foram todas eliminadas. E, deste modo, eu não vejo outra situação que a de acatar a instrução e o parecer, votando pela regularidade com ressalva em face do item ausência do termo e de documentos no prazo da prestação de contas, referente ao saldo do convênio ao final de 2011. É o relatório e o voto. Está aprovado. Processo 270841,
prestação de contas de transferência voluntária, município de Umuarama, recebeu o município de Umuarama através da creche Inácia Dutra Duarte, valor de R$ 110.683,89, referente ao exercício de 2010. O objeto é atenção básica para 73 crianças de 0 a 5 anos. Na análise inicial, a DAT apontou existência de saldo anterior, um pouco mais de R$ 7.000, e a ausência da planilha DAT 9 e 10, sendo que, após essa manifestação da DAT, o município juntou as planilhas, todos os campos preenchidos, assinados, os membros responsáveis, e sobre a existência de saldo anterior, o município apresentou novos demonstrativos das despesas, comprovando a utilização do saldo anterior, e esclareceu que os cheques emitidos para os respectivos pagamentos só foram compensados no ano seguinte, por isso não haviam sido incluídos nas planilhas que foram inicialmente juntadas. Deste modo, a DAT opina pela regularidade, no que é acompanhada pelo MP, e voto pela regularidade com a ressalva, haja vista a indicação da súmula 8, em face da regularização posterior do item ausência de planilhas 9 e 10. Relatório e voto. Aprovado. Protocolo 17.2770/12, expediente de prestação de contas de transferência voluntária, exercício 2011, valor R$ 167.381,26, convênio celebrado entre a Secretaria de Educação e a APAI de Santa Cecília do Pavão, tendo por objeto conjugação de esforços na educação básica especial para educandos com necessidades especiais. Primeiro exame da DAT, ausência de termo de instalação e funcionamento de equipamentos, bem como divergência entre saldo declarado na planilha e o sistema, o CIT registrado, mais uma diferença de R$ 51. Em atenção ao ofício de contraditório, a entidade juntou o termo de instalação e guia de recolhimento do saldo, da diferença do saldo. Em nova instrução, DAT opina pela regularidade, é acompanhada pelo MP, que apenas ressalva entendimento quanto à impropriedade do ato de cessão de servidores públicos para a prestação de serviços junto a entidades privadas, enquanto ainda incidente o artigo 43 da Constituição Estadual. Entidade interessada regularizou o expediente na fase instrutória. Deste modo, embora a DAT tenha opinado pela regularidade, a incidência da súmula 8 nos impõe a ressalva. No mais, a respeito da ressalva do MP sobre a cláusula de convênio que autoriza a cessão de servidores, vem acolhendo a proposta contida no artigo 705, no acórdão 705/12 da 2ª Câmara, para determinar a remessa de fotocópia da decisão colegiada à Inspetoria de Controle Externo, responsável pela fiscalização da Secretaria de Educação, para subsidiar os trabalhos dessa inspetoria. E, naquele julgado, restou entendido que a vedação prevista no artigo 43 não se aplica no caso de subvenção à entidade privada sem fins lucrativos, atuante na política de pessoa portadora de deficiência, na medida em que demais dispositivos constitucionais e legais permitem a cessão de professores e profissionais de educação especial quando destinados a atender o ensino em entidades privadas sem fins lucrativos, voltadas exclusivamente a promover a educação de pessoas portadoras de deficiência. Sendo assim, voto pela regularidade com ressalva das contas de transferência voluntária de acordo com a instrução e a justificativa que acabei de me referir. O voto está aprovado. Protocolo
9575, prestação de contas e transferência voluntária, exercício 2011, de recursos que a APAI recebeu da Secretaria de Educação no valor de 390, APAI de Paranavaí, no valor de R$390 mil, R$90.470,09, também para aprimorar o atendimento na educação básica especial. A DAT opinou pela irregularidade, ausência de termo de instalação e funcionamento de equipamentos e aditivos ao termo de convênio, ausência. Oportunizado o contraditório, foram apresentados documentos. Em instrução conclusiva, a DAT muda da irregularidade para regularidade com os novos esclarecimentos e é acompanhado pelo MP. Haja vista a regularização no período de instrução, se impõe a súmula 8, motivo pelo qual voto pela regularidade com ressalva da prestação de contas, transferência voluntária, exercício 2011, de recursos recebidos pela APAI de Paranavaí, de responsabilidade de Carlos Alberto Garcia de Carvalho. É o relatório e voto. Aprovado. Protocolo 30.610612, prestação de contas e transferência voluntária, celebrada entre a Secretaria de Estado de Educação e a Associação Medianeirense dos Surdos e Fissurados, para o exercício 2011, formalizado por um termo de convênio no valor de R$ 116.741,80 para a oferta de educação básica especial para os alunos com essa exigência. Em instrução preliminar, foi apontada a ausência de aplicação financeira dos recursos. A DAT opina pela irregularidade das contas, recomendando o recolhimento de valores relativos à ausência da aplicação, que somariam R$ 502. Oportunizado o contraditório, os interessados apresentaram manifestação constante da peça 10, argumentando a inexistência de uma aplicação diária sem programação para dias específicos e valores exatos, bem como que os repasses não observavam uma ordem exata de datas e valores e, ao fim, que não houve má-fé nisso tudo. Entre instrução conclusiva, a DAT entendeu que a justificativa apresentada não procede, pois os repasses efetuados tiveram valores exatos na maioria dos meses e a entidade não recebeu apenas em 2 meses, maio e setembro. Por tal razão, reitera sua posição pela irregularidade das contas e recolhimento dos valores apontados. O MP manifestou-se pela irregularidade das contas e determinação de recolhimento do valor correspondente à ausência de aplicação financeira. Conforme se verifica do relatório, o único vício detectado foi a ausência de aplicação financeira dos recursos recebidos. Nesse particular, não procedem os argumentos dos interessados de que não existe uma aplicação diária sem programação para dias específicos e valores exatos e de que os repasses não observavam uma ordem exata de datas e valores. Como observou a DAT, na maioria dos meses, os repasses foram realizados nos valores com exatidão. Demais, a exigência de aplicação dos recursos previsto no artigo 116, parágrafo 4º da Lei Federal 8666 e ratificada no artigo 143 da Lei Estadual, não poderia ser olvidado por esta Corte. Assim, acompanhando o posicionamento uniforme, voto pela irregularidade da prestação de contas, exercício 2011, celebrada entre a Secretaria de Estado de Educação e a Associação Medianeirense dos Surdos e Fissurados, de responsabilidade do senhor Hildo Conrad, presidente da Associação Tomadora, com fundamento no 16, inciso 3º-B da Lei Complementar, determinando o recolhimento do valor correspondente à aplicação não realizada a ser atualizado pela DEX. Relatório e voto. Senhor presidente,
Pode estar com a palavra, auditor Ivens Linhares. Senhor presidente, eu examinei esse processo, especificamente a instrução da data que Vossa Excelência fez referência, e eu verifiquei que, na verdade, o raciocínio que a DAT utilizou, ela verificou as movimentações financeiras que aconteceram na conta corrente e atribuiu um valor que seria o rendimento a ser auferido em determinados períodos, são vários períodos, na verdade, mas todos períodos bastante curtos, e com um saldo, me parece que em alguns casos, até de valores baixos. Tem casos que apontam rendimento de R$1 e alguns centavos, etc. Mas, inobstante essa parte de mérito, que me parece que até não, no meu entender, poderia não ser uma irregularidade a justificar a desaprovação das contas, em janeiro desse ano, o Tribunal Pleno aprovou uma revisão do prejulgado número... Não era um prejulgado, era uma uniformização de jurisprudência, o acórdão 617-13, e constou no final, senhor presidente, que o seguinte: quando observado ofensa ao dispositivo no artigo 116, parágrafo 4º da Lei 8.666, deve-se notificar a entidade para apresentação de justificativas que, caso improcedentes, ensejarão a realização de nova notificação, desta vez específica para o recolhimento do montante que deixou de ser auferido em virtude da ausência da aplicação financeira dos repasses. Então, nesse caso, senhor presidente, observando a orientação dessa revisão da súmula 8, aprovada agora em janeiro desse ano, eu pergunto a Vossa Excelência se não seria o caso de uma nova diligência oportunizando o recolhimento desse valor pelo gestor, uma vez que, pelo que eu percebi dos autos, essa segunda oportunidade, que está prevista no nosso acórdão, que tem força normativa, não foi concedida. Então, é um misto de indagação e sugestão a Vossa Excelência sobre a possibilidade de adoção dessa providência, considerando até que o valor é baixo e que, como eu disse, as movimentações aí elas ocorreram, eu diria, pelo menos semanalmente na conta corrente da entidade, de modo que, ainda que não se acate as justificativas, talvez fosse oportuna essa nova concessão de contraditório para esse efeito. Está acatado da minha parte. O Ministério Público tem alguma manifestação a fazer, já que terá o seu parecer contrariado? Não, em face das considerações do auditor, eu acho que cabe, no caso, um novo contraditório, dando oportunidade para regularização do feito antes de um julgamento. Sou divertido aqui pelo meu porto eletrônico, que talvez fosse prudente não ter uma decisão colegiada determinando que se poderia fazer pelo curso normal do processo. Então, eu retiro de pauta, já antecipando que irei despachar no sentido de que se dê oportunidade para que a entidade, regularizando o feito ou juntando o saldo que teria ficado para integrar se tivesse havido aplicação, e a entidade que justifique quais seriam os rendimentos, né? Até porque, na minha decisão inicial, a DEX teria que apurar com algum mecanismo mais confiável o que se deixou de auferir aí como rentabilidade. Dando prosseguimento, então, 41.5987/12, é uma prestação de contas de transferência voluntária no valor de R$49 mil, referente ao exercício financeiro de 2011, recebida pelo município de Santa Isabel do Oeste, da Secretaria de Estado da Agricultura, com
objeto de implantar um projeto de manejo e fertilidade do solo, mais especificamente com aplicação de calcário. A DAT, em sua análise, notou que, muito embora o repasse tenha sido dado no exercício de 2011, enquanto estava em vigor a Resolução 03, as despesas só foram efetivadas no ano de 2012, quando passaram a ser comprovadas por meio do CIT, pois já estava em vigor a Resolução 28, que estabeleceu mudanças no procedimento de execução e prestação de contas das transferências. A unidade técnica informou que a utilização dos recursos recebidos foi integralmente comprovada através do CIT. Por esse motivo, considerando que o convênio tem vigência até outubro de 2012, o tomador não efetuou gasto em 2011, tendo aplicado os valores transferidos e utilizados os recursos recebidos em 2012, considerando ainda que tanto o órgão concedente quanto o tomador incluíram no CIT os registros do presente processo, a unidade técnica propôs o seu encerramento para que os dados deles sejam processados através do CIT e analisados com a incidência da Resolução 28. O MP também concluiu, e sendo assim, à vista do que temos no regimento interno, no 398, parágrafo 3º, combinado com o 267, inciso 4º do CPC, voto pelo encerramento do processo, com a recomendação de que se mantenha consignado o número gerado junto ao CIT, no presente caso, para controle do cumprimento por parte do concedente e do tomador das obrigações que constantes da Resolução 28, até a competente prestação de contas pelo concedente, com as devidas avaliações ao termo final do convênio. Relatório e voto, que considero aprovado. Processo 90.279/13, prestação de contas anual da Câmara Municipal de Cambará, relativo ao exercício financeiro de 2012, de responsabilidade de João Antônio Tinelli. O orçamento para o exercício desta Câmara foi de R$1.600.000, de acordo com a lei orçamentária. A DCM, sob o seu enfoque, define uma instrução em que a conclusão é de nenhuma restrição, sendo possível o julgamento pela regularidade, e ganhou também a aprovação do Ministério Público. E, de acordo com o que está definido em instrução normativa desta Corte, a DCM realizou a análise detalhada das contas e, acolhendo os opinativos, voto pela regularidade das contas da Câmara Municipal de Cambará, exercício 2012, de responsabilidade do senhor João Antônio Tinelli. Relatório e voto. Aprovado. Processo 17.7770/13, é a prestação de contas anual do Instituto Municipal de Assistência à Saúde de Palmeira, exercício de 2012, de responsabilidade do senhor Gilceu Amâncio dos Santos. Orçamento para esse Instituto Municipal para o ano de 2012 foi de R$ 842.294,71. Instrução da DCM é pela regularidade, que obteve a adesão do MP. Inexistindo impropriedades formais ou materiais e obedecidos os parâmetros da Instrução Normativa 90/13, voto pela regularidade das contas do Instituto Municipal de Saúde, de Assistência à Saúde de Palmeira, exercício 2012, de responsabilidade de Gilceu Amâncio dos Santos. É o relatório e o voto, que está aprovado.
196731/13, processo que trata de prestação de contas anual da Fundação Educacional de Ponta Grossa, exercício 2012, de responsabilidade do senhor Calixto Abrão Miguel Ajus. Orçamento para essa entidade de R$ 1.442.313,57. A DCM não identificou qualquer restrição e foi acompanhada pelo MP. Obedecidas as formalidades e o escopo definido na Instrução Normativa 90/13, as contas merecem ser julgadas regulares, e é assim que voto pela regularidade das contas da Fundação Educacional de Ponta Grossa, exercício de 2012, de responsabilidade de Calixto Abrão Miguel Ajus. Relatório e voto que está aprovado. Processo 198360/13, prestação de contas da Fundação Municipal Pro Amor de Assistência Social de Ponta Grossa, exercício 2012, responsabilidade do senhor Edilson Luiz Carneiro Baggio. É uma entidade que teve orçamento para o período de R$ 7.933.546,26 ao que a DCM analisou e manifestou a regularidade das contas apresentadas e obteve a adesão do MP junto a esta Corte. Satisfeitos os pressupostos e observada a Instrução Normativa número 90/13, voto pela regularidade das contas do Fundo Municipal Pro Amor de Assistência Social de Ponta Grossa, exercício 2012, de responsabilidade de Edilson Luiz Carneiro Baggio. Relatório e voto. Aprovado. Processo 169564/13, uma prestação de contas do município de Mirador, referente ao exercício 2012, de responsabilidade do senhor Luiz Wessler, prefeito. Orçamento previsto para o município foi de R$ 10.400.000. A DCM concluiu que as contas não apresentam qualquer restrição, sendo possível a emissão de parecer prévio pela regularidade. O MP também assim concluiu, inexistindo qualquer observação passível de criar algum obstáculo à aprovação. Voto pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas do município de Mirador, exercício 2012, de responsabilidade do senhor Luiz Wessler. É o relatório e voto. Está aprovado e está encerrada a minha pauta, de modo que passo ou concedo a palavra para o auditor Jaime Tadeu Lechinski, para o relato de processos da sua responsabilidade. Senhor presidente Ivan Bonilha, demais membros desta Câmara, relato inicialmente protocolado 57653413, incluído em mês. Trata-se de pedido de certidão liberatória que faz a Fundação Araucária. A Diretoria de Análise e Transferência informa da existência de pendências junto ao CIT, Sistema Integrado de Transferência. No entanto, submete o feito à apreciação desse relator, uma vez que a decisão especial do órgão especial do Tribunal de Justiça do Paraná, que houve por bem suspender a imposição de penalidades, sanções e responsabilidades impostas pela Resolução 28 de 2011,
e Instrução Normativa 61, também de 2011, deste Tribunal de Contas. A DEX, a DICAP e a DCE informam que, no âmbito de suas atuação, não há qualquer impedimento, diante do que o Ministério Público, junto a esta Casa, opina pela concessão da certidão liberatória por 60 dias, no que é acompanhado por esse relator. Discussão, votação, aprovado. 102.48201 contas do município de Cruz Maltina, do exercício de 2002. Isso é do exercício de 2000, perdão. É responsabilidade de José Carlos Pastore, Roberto Franco de Lima e Lucimara Aparecido de Macedo. Anterior a 2005, as contas municipais eram todas englobadas num só processo, e aqui a Diretoria de Contas conclui pela regularidade com ressalvas do Executivo, do Legislativo e pela regularidade plena do Instituto de Previdência, sendo que no caso do Executivo, as ressalvas são relativas a despesas com pessoal, restos a pagar, atendimento de saúde e instituição e arrecadação de impostos e evolução da dívida ativa. Quanto ao Legislativo, a ressalva se refere ao não recolhimento das retenções dos agentes políticos ao regime geral da Previdência Social. O Ministério Público acompanha a manifestação da DCM e este relator também acompanha, com a pequena exceção quanto a ressalva em relação ao Poder Legislativo, tendo em conta a resolução do Senado 2605, em que, pela qual o recolhimento da Previdência dos senhores vereadores passou a ser obrigatório somente a partir de setembro de 2004. Então, entendo que não cabe, neste caso, a ressalva, e sim a regularidade plena, diante do que a proposta de voto é pela regularidade com ressalvas das contas do Executivo e regularidade plena das contas do Legislativo e do Instituto de Previdência e Assistência do município de Cruz Maltina. É a proposta. Então está em discussão a sua proposta de voto. A votação está aprovada. 173.08710, contas do Executivo do município de Palmeira, do exercício de 2009, de responsabilidade do senhor Altamir Sanson, em que as manifestações são pela regularidade das contas, com ressalvas relativas a diferenças em contas bancárias a apurar, resoluções e ou parecer do Conselho de Saúde com ressalva, e questionário de atuação de saúde do Conselho Municipal com situação de irregularidade. Eu acompanho a instrução e o parecer, parcialmente afastando a ressalva quanto ao questionário de atuação à saúde do Conselho Municipal de Saúde, conforme vem decidindo a Casa. É a proposta, senhor presidente. Está em discussão a sua proposta. Em votação. Aprovado. 2851911, Associação Faça uma Criança Sorrir, de Londrina, prestação de transferência voluntária no valor de R$ 134.075,
para a realização de despesas com manutenção, conservação e reparos e despesas com pessoal daquela entidade. A responsabilidade do senhor Hildo Iores. As manifestações da DAT do Ministério Público são pela regularidade plena da prestação de contas e essa é a minha proposta. Está em discussão, votação, está aprovado. Por último, senhor presidente, 662282 é uma admissão de pessoal do Legislativo do município de Campo Magro, interessada Sueli Manfron Bosa. Foram concurso realizado em 2010 para os cargos de auxiliar de serviços gerais, motorista, técnico em contabilidade, assistente administrativo, técnico legislativo e contador e procurador, cada um deles com uma vaga. Inicialmente, a DICAP se manifestou pela negativa de registro, pelos seguintes motivos: falta de se estabelecer critérios técnicos para a escolha das propostas mais vantajosas, sendo realizada licitação somente para eleição do menor preço, isso para a contratação da empresa que realizou o concurso. Previsão de inscrições somente na forma presencial, estabelecimento de critérios de desempate sem observância do artigo 27 da Lei 10.741/2003, Estatuto do Idoso, previsão de prazo para recursos efetuada de forma imprecisa e participação de servidores na condução administrativa do certame e que também prestaram as provas do concurso. Foi concedido contraditório e a presidente da Câmara aduz que, com relação à falta de critérios técnicos para a aferição das propostas mais vantajosas, aquela administração teve o cuidado de convidar a empresa que realmente tinha experiência naquele tipo de serviço solicitado e que estendeu o chamamento público para o certame com todas as publicações solicitadas pela Lei 866 de 93 e ainda disponibilizando o extrato do edital no mural de licitação junto ao sítio eletrônico desta Casa, Tribunal. Destaca que a qualificação dos profissionais que atuaram nas fases do concurso público pode demonstrar que a empresa vencedora do certame tem qualificação e capacidade técnica para a realização do certame. Quanto à previsão de que somente se aceitariam inscrições presenciais, destaca a administração que tal fato não se caracterizou na prática fato inibidor, nem mesmo afastou candidatos residentes em outros municípios, haja vista que 28 dos 72 inscritos eram residentes em outras cidades. Ressalta que os baixos salários e a oferta exígua de vagas com as quais a Câmara de Campo Magro pôde arcar é que atuam como fator inibidor da atração de mais candidatos, sendo esta a realidade da grande maioria das câmaras municipais do Estado e de municípios, inclusive. No que tange a seleção de critérios de desempate sem observância do artigo 27 do Estatuto do Idoso, onde reza que o primeiro critério nesses casos deve ser a idade mais elevada dos candidatos, afirma que a administração, de fato, que houve, de fato, um equívoco, uma falha na previsão editalícia, mas que o fato não teve interferência no resultado do concurso, haja vista que não se caracterizou o empate, considerando não ter havido candidatos inscritos que se enquadravam naquele dispositivo, nem mesmo qualquer recurso questionando tal quesito. Por fim, quanto à participação dos servidores na condução dos atos administrativos relativos ao certame de contratação da empresa realizadora do concurso público e, posteriormente, a participação dos mesmos servidores no próprio concurso, afirma que a Câmara
tinha estrutura extremamente reduzida, contando apenas com poucos funcionários, em sua grande maioria comissionados, cuja participação no certame se limitou à sua fase interna, mas sem participação e ou capacidade para influenciar a seleção da empresa e tanto menos na elaboração ou acesso às provas do concurso público. Tanto assim é que, na grande maioria, os funcionários que participaram do concurso não tiveram êxito. Reafirma que o fato de os funcionários da Câmara terem assinado os memorandos que faziam parte das atribuições de suas funções não compromete a lisura do certame. Esclarece que aquela administração não possuía funcionários efetivos sequer para a composição da comissão de licitação, nos termos exigidos pela Lei 8666, e que, para atender, inclusive, as diversas demandas desta Casa, optou pela realização do concurso público nestes moldes. Destaca que a Portaria 008 de 2010, que designou os membros para a Comissão Especial do Concurso, era composta por uma funcionária da Câmara que não se submeteu ao concurso e outros 2 funcionários requisitados e cedidos pelo Poder Executivo do município. Conclui afirmando não ter havido qualquer afronta ao princípio da impessoalidade, nem mesmo a presença de dolo na atuação dos condutores do concurso, fato que por si só afasta qualquer suposição acerca do aparente ato de improbidade, conforme insinua o parecer instrutivo, juntando farta coletânea jurisprudencial nesse sentido. Em nova análise, a Diretoria de Controle de Atos de Pessoal destaca que a maior parte do problema presente nos autos reside na contratação da empresa RCV para a elaboração do certame, sendo que esta empresa, soube-se depois, havia notícias depois, de supostos envolvimentos em fraudes na elaboração de concursos públicos, principalmente no interior do Estado, sendo este o motivo de ter opinado inicialmente pela negativa de registro das admissões. Entretanto, analisando as informações colacionadas pela responsável, diz a DICAP, tem-se aparentemente a boa-fé da origem quando da contratação da empresa RCV, não havendo evidências de fraude na contratação pela carta-convite, como foi realizada. Ao que tudo indica, a municipalidade se baseou na notória experiência da empresa, aliado ao menor preço ofertado e à ausência de qualquer impugnação ao sistema, ao certame. Destaca ainda a DICAP que, sem prejuízo de eventual apuração específica envolvendo a empresa contratada e a municipalidade, neste momento e pelas informações trazidas aos autos, não há como imputar ao gestor a prática de ato de improbidade. Já o Ministério Público, parecer da doutora Cátia, entende que as afirmações da responsável não merecem guarida e opina pela negativa das admissões. Quanto à participação e à aprovação de servidores comissionados, afirma que, em que pese que as provas tenham sido realizadas por terceiros, a empresa foi contratada mediante convite, ou seja, os membros da comissão de licitação e a diretora-geral, sem dúvida, tiveram acesso a informações privilegiadas, como quais seriam as prováveis bancas, além de serem eles próprios responsáveis pela escolha de quais empresas seriam convidadas. Soma-se a isso o fato de a empresa contratada, embora nestes autos não haja prova de fraude, diz o próprio Ministério Público, é conhecida por ilegalidades cometidas em outros concursos. Conclui com isso que, no mínimo, os servidores comissionados que participaram e foram aprovados no concurso tinham previamente informações privilegiadas, mesmo que tais informações dissessem respeito apenas a quais bancas estariam concorrendo ao contrato. Em sua avaliação, isso afronta o princípio da isonomia e da impessoalidade.
por fim, quanto à exiguidade do prazo de inscrição e do procedimento de inscrições presenciais, ressalta que tais fatos frustraram a melhor aplicação do princípio da eficiência, não podendo ser relevado. Por fim, quanto à contratação da empresa realizadora das provas na modalidade convite por menor preço, destaca a doutora procuradora que, de fato, a existência de irregularidades constatadas em outros certames realizados pela empresa em questão não macula o concurso aqui analisado. Porém, a contratação por menor preço, além de não lhe terem sido exigidas provas da capacidade técnica e estrutural para elaboração e sigilo das avaliações, demonstra ao menos indício de irregularidade. Esse é o relatório, passo ao voto. Analisando com extrema cuidadosamente tanto as afirmações da DICAP como as bem lançadas colocações do doutor Ministério Público, vejo que o vértice da questão está mesmo concentrado na contratação da empresa RCV, como afirmou inicialmente a unidade técnica. Porém, analisando o caso concreto, verifica-se que a empresa, como aliás afirmou o próprio Ministério Público, não foi declarada inidônea e não foi impedida de participar de certames licitatórios dentro do Estado ou mesmo a nível nacional. De toda sorte, quando abre um procedimento licitatório, a administração, se seguir exatamente os ditames legais, não irá e nem poderá ter controle sobre quem irá participar do certame, quem irá oferecer propostas e quais das participantes serão habilitadas. O fato de ser a administração quem encaminha os convites iniciais não constrange a participação de outras empresas e, de igual sorte, não há meios legais para controlar a participação de empresas que sejam investigadas por fraudes, caso não haja uma condenação concreta ou tenha uma declaração de inidoneidade desta determinada empresa. Destaco que indícios e suposições não são suficientes para que o julgador possa concluir pela fraude a um certame, ou mesmo para considerar improbo o gestor que pratica o ato de contratação, até porque os indícios aos quais se refere o doutor Ministério Público junto a esse tribunal não se atém a fatos e fundamentos obtidos nesse expediente. Neste diapasão, acolho o entendimento esposado pela Diretoria de Controle de Atos Pessoais, quando afirma que as informações trazidas e a documentação juntada demonstram aparentemente a boa-fé da origem quanto da contratação da empresa, não havendo evidência de fraude, nem mesmo condição de se imputar ao gestor a prática de ato de improbidade. Quanto à participação de servidores comissionados em concurso, aqui entendo que a questão é mais facilmente afastável. Fundamentalmente, tem-se aqui que dos funcionários comissionados, que eram todos que participaram do concurso, apenas 2 foram aprovados. A senhora Cíntia Kudlaviek Kasprek, então diretora-geral, e o senhor Reinaldo Noel Rui, na ocasião exercendo o cargo de técnico de contabilidade. Ocorre que a participação deles se resumiu apenas por parte da senhora Cíntia, se resumiu apenas a assinatura do memorândum para instauração de certame licitatório, solicitando à administração daquele órgão a contratação de uma empresa para a realização do concurso. Quer dizer, ela nada mais fez do que assinar esse memorando,
solicitando a contratação da empresa. Enquanto que o senhor Reinaldo Noel Rui teve sua participação limitada a indicar a rubrica orçamentária para a efetivação do pagamento da futura contratação. Também a questão do prazo levantado pelo Ministério Público, eu verifiquei que o prazo de inscrição foi de 14 dias, que pode-se não ser o ideal, mas também não se pode dizer que seja um prazo extremamente exíguo para inibir a participação. Considerando ter havido 72 inscritos, ou seja, 10 candidatos por vaga, também não vejo que tenha havido intenção de esconder o concurso para limitar a sua participação. Assim, senhor presidente, de tudo que foi exposto, acompanho, pedindo vênias ao Ministério Público, acompanho o parecer da DICAP pela legalidade e registro das admissões e recomendando àquela Câmara que em futuros concursos estabeleça regras e condições visando sempre a garantir um maior acesso aos candidatos, tanto para obter informações quanto para realizar os atos de concurso. É a proposta, senhor. Está em discussão a proposta do relator. Peço vistas do processo. Vou pedir vistas do processo. Vossa Excelência continua com a palavra. Senhor presidente, era o que constava da pauta. Obrigado. Sendo assim, passo a palavra ao auditor Ivens Linhares. Muitíssimo senhor presidente, demais integrantes desta primeira Câmara, inicio com as prestações de contas municipais, processo 132.542.09, são as contas do Poder Executivo do município de Porto Vitória, prefeito Kurt Nielsen Júnior, referentes ao exercício 2008. A DCM, na sua instrução inicial, apontou diversas irregularidades que foram sucessivamente sendo sanadas no decorrer da instrução, ao ponto de, em sua última manifestação, ela opinar pela regularidade das contas. O Ministério Público, entretanto, aponta uma ressalva referente à intempestividade na constituição do sistema de controle interno. Eu acompanho, senhor presidente, a manifestação do Ministério Público, entendo de fato que as demais irregularidades foram sanadas, eu aponto elas no voto, mas a intempestividade no controle interno, que só foi efetivamente estruturada em 2011, e ainda o próprio parecer, o relatório, só foi também apresentado nesse ano de 2011, indicam a necessidade de uma ressalva. Então, basicamente, senhor presidente, é pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas, ressalvando a emissão do relatório de controle interno apenas em 2011 e a organização da respectiva equipe de controle interno do município somente nesse exercício de 2011. Está em discussão. Em votação, aprovado. Processo seguinte, 149.76401, são as contas do Consórcio Intermunicipal para a Conservação do Remanescente do Rio Paraná e Áreas de Influência, Coripa, relativas ao exercício do ano de 2000, de responsabilidade do senhor Cláudio Aparecido Alves Palozzi. A diretoria de contas municipais apontou irregularidades que, após o contraditório, entende algumas sanadas, outras passíveis de conversão em ressalva, nesse mesmo sentido opinativo do Ministério Público. Novamente, senhor presidente, eu vou acompanhar as manifestações uniformes, pela regularidade com ressalva, indicando que as ressalvas dizem respeito ao atraso no protocolo da prestação de contas e não atendimento a todas as exigências especificadas no ofício circular 42/2001, apenas esclarecendo que essa especificação era, na verdade, era o que
regrava as contas naquela época, não havia ainda, estamos falando do exercício do ano de 2000, não havia ainda uma instrução normativa específica apontando os documentos necessários, e a DCM categoricamente informa não ter constatado prejuízo e que os documentos que deixaram de ser encaminhados dizem respeito a formalidades. Então, por esse é o motivo, senhor presidente, que eu acompanho os opinativos uniformes pela regularidade com ressalva. Discussão, votação, aprovado. Tenho ainda a prestação de contas municipais 139.950.05, essa do Instituto de Previdência e Servidores Públicos de Matinhos, relativas ao exercício financeiro 2004, de responsabilidade do senhor Gilberto José Cordeiro. A Diretoria de Contas Municipais constatou a ausência de remessa de dados informatizados relativos ao sistema SIM-AM e SIM-AP. Aberta a oportunidade do contraditório, veio a conhecimento o falecimento do responsável, o senhor Gilberto José Cordeiro. Foram apresentadas manifestações pelos gestores que o sucederam no exercício de 2008 e 2010. Estamos aqui tratando, eu repito, das contas de 2004, e afirmaram ambos que não dispunham das informações pertinentes àquele exercício. A DCM reiterou o opinativo pela irregularidade das contas. Eu solicitei uma manifestação sobre a eventual possibilidade de aferição de dano ao erário decorrente da ausência de prestação de contas, e a DCM afirmou que, aspas, o não atendimento desses elementos essenciais representa ponto prejudicial à emissão de opinativo sobre o cumprimento das exigências legais, impossibilitando a aferição de dano ao erário e a análise conclusiva das contas em comento, caracterizando de plano a irregularidade formal das contas. O Ministério Público também opinou pela irregularidade das contas sem aplicação de sanções. Na verdade, senhor presidente, esse é um caso que estamos tratando de uma conta de 2004, em que o gestor faleceu, que não foram apresentados os dados, mas a DCM afirma categoricamente não dispor de elementos para aferição do dano. Somado a esse fato, é evidente que o decurso de 9 anos desde 2004 também prejudicaria qualquer possibilidade de aferição, somado ainda ao fato de ter falecido o gestor. E somado ainda, é bom lembrar, ao fato de que em 2004 ainda não estava vigente a nossa lei orgânica, que também impede a imposição de multas. Então, por esse motivo, eu acompanho os pareceres uniformes pela irregularidade das contas, sem, contudo, a imposição de sanções. Está em discussão o voto pela irregularidade sem sanções. Está aprovado. Eu tenho a seguir, senhor presidente, diversos processos de atos de inativação em que eu vou solicitar o adiamento, porque todos eles dizem respeito àquela já tormentosa situação de atraso no encaminhamento de atos de inativação pelo Paraná Previdência, em relação às quais o conselheiro Fernando, que está ausente, solicitou vista de diversos processos da minha pauta. Por esse motivo, senhor presidente, eu vou solicitar o adiamento dos seguintes atos de inativação: processo 163.957.13, 166.328.13, 23.10.14.13, 23.11.70.13, 31.64.19.13, 35.52.87.13, 35.92.31.13, 39.15.69.13, 39.50.25.13, e tem mais uma pensão que é exatamente o número 27.35.6/13. Então, esses processos todos, senhor presidente, eu solicito o adiamento. Todos adiados. Último processo é uma admissão de pessoal do município de Roncador, número 636602, concurso público regulado pelo edital 3/2001, já foi objeto de uma decisão desta primeira Câmara, acórdão 531/2008, que afastou irregularidades
relativas a esse concurso e determinou o registro das contratações de 8 garis nomeados pela Portaria 5/2002. Foram então determinadas diligências com relação aos outros candidatos desse mesmo concurso. Diversas informações foram solicitadas ao município, especialmente no tocante à ação civil pública 87/2006, que havia sido proposta pelo prefeito sucessor contra essas nomeações. Houve informação de que essa ação foi julgada improcedente, acolhendo-se inclusive a manifestação do Ministério Público, mas ainda não transitou em julgado por se encontrar em sede de recurso no Tribunal de Justiça. Tanto a Diretoria de Controle de Atos de Pessoal quanto o Ministério Público opinam pela legalidade e registro das contratações, entendendo desnecessário o sobrestamento até a decisão dessa ação civil pública, que é objeto de apelação na 5ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça. Eu acompanho, senhor presidente, as manifestações pelo registro. Eu tive a oportunidade de analisar, ainda que superficialmente, a sentença de primeiro grau, e efetivamente ela acolheu as razões do promotor de justiça, Dr. André Del Grossi Assunção, e esses fundamentos, na verdade, coincidem, a grosso modo, com os motivos que levaram essa mesma primeira Câmara, no Acórdão 531/2008, a afastar essas irregularidades e, naquela oportunidade, registrar as nomeações de 8 garis. Então, dando continuidade a essas nomeações, e em coerência até com essa decisão anterior da primeira Câmara, Acórdão 531/2008, eu voto pelo registro das demais admissões objeto deste processo e daqueles que foram anexados, que são os processos 636602, 44.515.02, 189.352.02, 35.60.11.02, 87.990.02, 33.51.07.03, 28.05.51.04, 11.17.10.05, 52.40.63.05 e 25.59.10.06. Lembrando, evidentemente, que caso haja uma reversão dessa decisão em sede judicial, evidentemente que haverá uma nova manifestação a respeito dessas nomeações. Mas, por hora, me parece que, corroborando com a DICAP e com o Ministério Público, as admissões estão em condições de registro. Então, discussão, voto de Vossa Excelência pelo registro das admissões operadas no edital de 2001. Discussão, está aprovado. Era o que constava da minha pauta e agradeço a atenção, senhor presidente. Agradeço Vossa Excelência e deixo a palavra livre nesse final de sessão. Não havendo quem queira fazer uso, ao encerrar a sessão, convoco para a próxima sessão, a 34ª deste ano, no dia 17 de setembro, no horário regimental. Declaro encerrada a sessão.